Nos últimos tempos não está sendo fácil. Acabamos de enfrentar uma pandemia que matou milhares de pessoas e mexeu com o mundo inteiro, transformou o mundo, refez o mundo. E agora, recentemente, uma guerra, uma possível guerra, que já está tendo ataques, já está tendo dificuldades lá, pessoas fugindo, pessoas com medo, pessoas que estão guerreando sem poder, sem ter escolha, indo para a guerra sem ter escolha. E isso me faz pensar, será que isso é o fim? O que nós aqui, de longe, podemos fazer? Qual que é o motivo disso tudo? Eu quero conversar e compartilhar com vocês desse assunto que eu acho muito sério e é interessante trazer e comentar sobre esse assunto para trazer um entendimento, crescer. Quem sou eu para falar também? Quem sou eu para dizer e julgar? Quem sou eu para definir alguma coisa aqui? Porque tudo já está definido por Deus. Deus tem um plano perfeito e a hora que Ele decidir que as coisas vão acontecer, porque Ele é soberano, porque Ele tem o poder. Mas eu creio que existe um entendimento que nós precisamos refletir e pensar e que nós temos uma arma muito poderosa que pode ser usada a nosso favor, que pode mudar e transformar todo esse cenário. Por isso eu quero trazer um texto, é de Mateus 24, do 3 ao 15, o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvires falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Perceba que até o final dessa leitura vão falar 3 vezes do fim, e eu quero mostrar para vocês que existem 2 significados do fim que faz total diferença nesse texto. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Aqui também tem a palavra princípio, que também tem 2 significados no grego e também faz total sentido. Nesse caso, o princípio é arche, que é composição, que dá origem. Também tem total sentido porque conecta com a palavra fim. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, se perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui mais uma vez fala do fim. Como eu falei, existem 3 momentos que ele fala do fim, no versículo 6, no versículo 13 e no versículo 14. E aqui é um ponto-chave de tudo. O fim, nesse sentido, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples de 2 tipos de fim. O primeiro fim é o meio. Por exemplo, você tem um celular na sua mão. Esse celular, resumidamente, serve para você se comunicar, para você usar a internet, para você, enfim... É um computador. O fim dele é a comunicação. Quando você taca esse celular na parede, quebra ele, o fim é que ele acabou, ele foi destruído. Não existe mais. Você precisa fazer ou comprar outro, sei lá. Mas ele está destruído. O fim dele acabou. Ele foi detonado porque foi o fim dele. Então perceba que tem um fim no sentido de dar significado, propósito para algo. E existe um fim que acabou, é o fim. Então na Bíblia tem esses 2 tipos, o fim da escatologia, e a escatologia é o quê? O estudo do final dos tempos, onde tudo vai acabar e vai ser o fim. E tem o fim, que é um propósito, um meio.
E nesse texto ele está falando do fim, de um propósito, não é o final dos tempos. Então aqui a gente já descarta a possibilidade de acabar o mundo. E certamente ouvires falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o fim, não é o propósito. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É o princípio, é o início. E aqui ele está falando de dores. O que significa o princípio das dores? Veja, a pandemia não nos causou uma dor. Esse momento de guerra e de insegurança não nos causa medo, angústia. Isso seria o princípio das dores. Porque o egoísmo, porque a ambição, porque a vontade de ter posse, de dominar o mundo, isso que causa o início das dores. A gente adoece, a gente tem medo. Por isso que nós somos testemunhas de Deus, revestido do Evangelho, para trazer resposta a essas dores, para fazer sentido. Nós temos a arma que traz resposta, que faz trazer sentido. Quando uma pessoa não é convertida, ela sempre fala que a minha vida não faz sentido, porque eu senti um vazio, até que Jesus vem e transforma a vida dessa pessoa e tudo se faz novo, traz um novo sentido, um novo significado. E é o fim daquela vida, é o fim daquela vida passada que a gente olha para nós mesmos e fala, nossa, como eu era desse jeito, como eu era estúpido, como eu me comportava mal, como eu fazia isso. Cada um tem seu testemunho e enxerga que foi o fim daquilo tudo. Da mesma forma que nós agora, testemunhos de Deus, temos o poder nas nossas mãos de trazer o fim das dores para as pessoas que estão com problema. Eu creio que o Putin lá, que está causando todo esse alvoroço, toda essa guerra, ele pode ser alcançado por Deus e isso tudo pode transformar, porque da mesma forma que Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, foi transformado, porque ele é uma pessoa também grotesca, caçava cristão, matava um monte de gente, era um carrasco, e ele teve um encontro com Jesus e transformou. E aquela energia que ele usava para o mal, ele agora está usando para o bem. Então, o princípio das dores, que é o sentido de criar, de arquitetar, fala a respeito disso, que nós, como cristãos, temos uma arma poderosa que pode transformar uma vida. Por isso que o Evangelho, muitas vezes, não vai trazer um alívio da dor do corpo, não vai trazer um alívio da dor do coração, mas ele cura e ele faz ressignificar a nossa consciência, ele faz dar sentido. Por mais que tudo vá mal, por mais que a gente mesmo se coloca na situação de um soldado lá que é obrigado a ir para a guerra. Ele não queria estar lá, ele queria estar com a família dele, mas mesmo assim, aquele soldado que crê em Deus, que tem essa consciência, mesmo assim, ele sabe, ele vê sentido naquilo que ele está fazendo. Porque existe algo mais poderoso, algo maior, que não é guerra, que não é posse, que não é ambição, que não é um poder, que não é controle, assim como está acontecendo por conta dessa guerra. Mas existe um evangelho que é transformador, que é o fim, que dá propósito, que dá significado, que pode fazer mudar toda essa história. Quando você está lendo uma carta, qual que é o objetivo das cartas escritas de Tiago, de Paulo, todas essas cartas escritas na Bíblia, é levar um propósito, é levar um significado para transformar o comportamento de alguém. Ele queria alertar as pessoas. E muitas vezes já eram cristãs, né? Porque estavam se desviando e eles queriam ensinar, trazer um ensinamento para elas voltarem
e clarear a mente. Mas a pessoa que não é cristã pode se transformar porque trouxe entendimento, porque Deus, quando coloca o Espírito Santo dentro, quando ela escolhe você, quando ela fala, você vai ser meu filho amado, muda toda a história. Por isso eu quero ler mais um pedaço de um texto. De onde procedem as guerras? Porque daí vai dar total sentido a esse texto e a gente já termina. De onde procedem as guerras? Tiago 4, do 1 ao 5. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal? Para esbanjar-se em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que vão afirmar a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele faz habitar entre nós? Ou seja, as coisas do mundo, território, poder, dinheiro, posse, nada faz sentido. Se a gente se apegar a essas coisas, a gente leva a ter esse comportamento. Porque, de onde senão dos prazeres que militam da vossa carne? Ou seja, nossos desejos, nosso ego. Isso destrói uma pessoa. Por isso que até em Gálatas 5, eu sempre comento que a carne milita contra o espírito contra a carne. A carne é os prazeres, é a avareza, enfim, tem uma lista. E o espírito é o quê? Paz, amor, tranquilidade, mansidão, domínio. E nesse texto ele fala, os prazeres da carne. E a diferença entre a inimizade no mundo, aqueles que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se você se apegar a essas coisas do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Não é a prioridade, não é a isso que nós devemos colocar o foco, o objetivo. Eu quero dizer que ninguém sabe o que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Tem esses rumores, tem essas posições, tem essas coisas que a gente já sabe, mas no final das contas a gente não sabe, porque é tudo especulação, não tem uma certeza, uma clareza. Mas aqui nós podemos fazer 3 coisas, que é a nossa arma. A nossa arma de batalha não é guerra, não é tanque, não é pistola, não é avião, não é aeronaves. Nossa arma são 3 coisas que eu acredito que é mais poderoso que qualquer coisa. E a primeira delas é o que? A oração. Jesus fala que se você ora pelo seu amigo, você não passa de um fariseu. Mas se você ora pelo seu inimigo, assim você é filho de Deus. Uma pergunta que eu te faço, você já orou pelo Vladimir Putin? Que o evangelho alcance o coração dele, que ele mude e renove sua mente através da palavra de Deus, que pode transformar qualquer pessoa. Você já orou pelos soldados, os militares, os que estão lá na Rússia também? Que muitos deles, tenho certeza que não queriam estar lá naquela posição, mas está sendo obrigado. E é óbvio, nós temos que orar pela Ucrânia também, pelas pessoas, mas nós devemos também orar pelos nossos inimigos. Então nós devemos pensar nisso. A oração pode trazer resposta, e a resposta é de Deus, está nas mãos dele. Nós podemos fazer isso. O segundo ponto é o perdão. Por mais que pessoas nos persigam, por mais que coisas acontecem de ruim, por mais que nos enganem, nos roubem, nós devemos perdoar. Porque se você não perdoar, você não consegue orar. Se você não consegue orar, você não consegue ter clareza, ter um coração puro. E isso é muito importante. Perdão liberta. Devemos perdoar o Putin, porque as pessoas que não creem em Deus, elas são completamente perdidas. Elas são perdidas, elas estão vagando nesse mundo sem compreender, sem ter um total entendimento em sua ignorância.
Então nós devemos perdoar, e Jesus fala, quantas vezes devemos perdoar? São 7? Não, são 70 vezes 7. Então é mais do que a gente imagina, a gente sempre deve perdoar. Por mais horrível que seja, porque uma pessoa que não perdoa fica carregando essa angústia, essa mágoa, essa dor no coração a vida inteira. E em terceiro lugar, nós devemos espalhar o evangelho. O evangelho de Jesus Cristo, não esse que vai te vender uma ideia de você ficar famoso, de você ficar poderoso, de você, no final das contas, querer ser igual o Vladimir Putin, que quer poder e fama e status e territórios e mostrar quem é que manda, e no final das contas é uma criança mimada que merece umas palmadas na bunda. Essa é a verdade. Eu quero que você reflita sobre esses 3 pontos. Oração, devemos orar, devemos perdoar, devemos crescer em graça e sabedoria de Deus para ter um entendimento genuíno da palavra. Que a palavra de Deus não faz você ficar rico, não faz você ficar famoso, mas ela traz uma renovação da sua mente que transforma o seu coração e através disso você é espelho para outras pessoas que também vai ser alcançado através da palavra e através da salvação em Cristo Jesus. Espero que você fique bem e reflita sobre isso tudo que eu falei e até mais.